Você certamente já deve ter ouvido falar do verde, aquela força que é a manifestação da vida vegetal na Terra e que também é responsável por dar os poderes para o monstro do pântano. Mas além da força do verde, existem várias outras e muita gente não sabe exatamente o que são essas forças. Então, se você quiser um resumão das principais forças e os seus representantes e tentar me responder uma pergunta muito interessante no final do vídeo, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E para você entender melhor o que são essas forças da natureza da DC, você precisa primeiro entender alguns termos, começando com os elementais. Os elementais são a personificação, a materialização de algum aspecto da natureza. Os elementais são também os representantes e os defensores dos interesses desses aspectos naturais. E você também precisa entender o que é o parlamento. O parlamento é um conjunto de mentes coletivas formada majoritariamente por elementais que já cumpriram a sua missão. Esses seres costumam ser incorpóreos e muitas vezes vivem em uma dimensão etérica. Eles são a mente por trás de determinado aspecto da natureza, e são eles que comandam tudo, todas as ações, e inclusive são eles que escolhem os elementais. E agora que você entendeu esses dois termos, eu vou começar a falar sobre algumas dessas forças. E vamos começar com o verde. O verde é uma força elemental que conecta e mantém toda a vida verde na Terra, ou seja, apenas a vida vegetal. Ele tem como seu principal elemental o monstro do pântano. Algumas outras criaturas ou pessoas conseguem acessar o verde, tendo assim habilidades provenientes desse reino. Um exemplo que podemos dar é a Era Venenosa, que já foi dita como uma espécie de guardiã do verde. Embora, em alguns casos, a explicação para os seus poderes não tenha qualquer relação com o verde, e também ela nunca foi escolhida como uma representante do verde pelo parlamento. E como já é de imaginar, os poderes do verde são relacionados com plantas. E o verde conta com o parlamento das árvores. Esse parlamento se comunica com seus representantes por meio de um tipo de mensagem mental ou intuição. Uma outra força incrível e muito benigna é a do botão do like e de se inscrever. O simples fato de você clicar nesses pequenos botões já é uma grande ajuda. Então, se você curtir o nosso trabalho e se quiser dar uma forcinha para a gente, mande o seu like, que eu serei muito grato. Dito isso, vamos continuar com o vermelho. O vermelho é uma força que conecta e mantém toda a vida animal da Terra, e isso pode incluir os humanos. Só que o vermelho costuma ser limitado somente aos animais terrestres. Os animais marinhos ou aquáticos em geral já parecem sofrer influência de uma outra força. E os representantes do vermelho costumam ser chamados de totens e não de elementais. Alguns desses representantes do vermelho incluem o Homem-Animal e a Maxine Baker. E alguns outros personagens supostamente acessam os poderes dessa força, como é o caso do Mutano. E o vermelho conta com o Parlamento da Carne ou Parlamento das Partes. E agora eu vou falar do azul ou do claro. O azul é a força que interliga e sustenta toda a vida animal subaquática, e também é relacionada com os rios e os oceanos em si. O azul também é representado por seu ou seus elementais. E foi esse o caso da Naiade, que embora tenha muito pouco destaque, é extremamente poderosa. Alguns personagens que conhecemos tiram seus poderes do azul, normalmente poderes de hidrocinese ou controle da água, e comunicação ou empatia com a vida marinha ou aquática têm relação com o azul. E por isso personagens como Aquaman e a Mera são considerados usuários dessa força, embora existam outras origens para os seus poderes. O azul conta com o Parlamento das Ondas, na qual a Naiade, que eu falei agora há pouco, faz parte atualmente. E agora o preto. O preto, ou a podridão, é uma força relacionada à morte e ao processo de decomposição. Algumas pessoas entendem como se o preto fosse o oposto do verde e do vermelho, e de tudo que representa a vida, mas me parece mais como o estágio final das demais cores. Toda cor um dia retorna para o preto. E por enquanto que as demais cores existirem, o preto jamais poderá ser vencido, porque basta haver a vida para haver a morte.
E essa cor não conta com elementais em si, mas possui uma espécie de campeões que são representados principalmente pela família Arcane. E os mais notáveis são Anton e Abigail Arcane. E inclusive esses dois são realmente muito fortes. O preto tem um parlamento que atende pelo nome de Parlamento da Decadência ou da Decomposição, e é repleto de criaturas medonhas. E por fim, o cinza. O cinza é uma força ligada à corrupção e aos fungos. Essa é uma das forças que não pertencem ao planeta Terra. Só para vocês saberem, aqui no Sistema Solar, 3 planetas receberam inicialmente a semente da vida. Em outras palavras, a capacidade natural de receber vida. E um desses planetas era, obviamente, a Terra. E um outro, que é o que importa aqui, também recebeu a vida, mas nesse planeta desenvolveu-se uma consciência fúngica, associada ao cinza. E graças ao cinza, esse planeta foi completamente destruído, e um meteoro desse planeta trouxe o cinza para a Terra. Portanto, essa é a única força citada nesse vídeo que não é natural da Terra. O cinza também possui os seus elementais ou representantes, que inclui o Matango, que era um ex-agente do Parlamento das Árvores que traiu a causa, e recentemente o Solomon Grundy também foi associado ao cinza. E diferentemente dos demais, o cinza não tem um parlamento. E agora que você conhece essas forças, eu vou mandar a pergunta do vídeo. Mande aqui nos comentários quem você acha mais poderoso e quem você apostaria em uma luta. Se você tivesse que colocar dinheiro em uma luta entre o Monstro do Pântano e o Solomon Grundy, em quem você apostaria? Eu quero ver a percepção que vocês têm sobre esses dois personagens. E essas são as principais forças da natureza, mas não são as únicas. Se vocês gostarem desse vídeo e se quiserem mais, eu posso trazer a parte 2, falando de outras forças da natureza, como o branco, o metal, a fusão, etc. E também posso trazer em detalhes os poderes que cada uma dessas forças podem conceder aos seus escolhidos, para que dessa forma vocês tenham uma ideia do quão poderosos são os elementais. Mas para eu trazer mais sobre isso, eu preciso que você deixe o seu like e se inscreva no canal, pois essa é a forma que eu tenho de saber se vocês gostam ou não. Por isso, conto muito com a sua ajuda e até a próxima!